Internautas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Robson Júnior e a gente começa hoje um novo projeto. Você já me acompanha há muitos anos em rádio, são 41 anos. Em sala de aula foram mais ou menos 20 anos no Senac, em oratória. Aliás, a gente precisa conversar sobre isso, porque nós estamos já com o nosso curso de oratória online, né? E você vai nos acompanhar também, seria um prazer tê-lo aqui. Mas hoje nós iniciamos o Momento Podcast. Eu fiz muitas entrevistas em rádio, mas em rádio a gente não tem aquele tempo que a gente gostaria de ter, não é? É sempre muito pequeno o tempo, tem comerciais e tal, e a gente fica meio perdido. São assuntos muito importantes, relevantes, inclusive, que a gente poderia ter, mas em função do tempo a gente não consegue. Mas agora é diferente. Em podcast, nós podemos aqui ter um tempo maior. E nós teremos aqui assuntos muito relevantes. Você vai acompanhar momentos históricos, curiosidades, coisas da sua cidade que talvez você não conheça. Nós vamos trazer aqui especialistas em várias áreas para uma conversa boa com Robson Júnior. Então, muito prazer. Nós vamos começando exatamente através da nossa cultura. Esse ano é o bicentenário de Gonçalves Dias. A gente sabe da história, a gente lembra muito Gonçalves Dias através da poesia, né? Minha Terra tem Palmeiras e tal, mas a gente não conhece muitas outras possibilidades desse maravilhoso Gonçalves Dias que está no seu centenário. A gente sabe que ele morreu, que ele estava voltando para São Luís, aquela história, não permita Deus que eu morra, não aconteceu, gente, ele não chegou, o corpo ficou perdido em algum lugar do mar, mas o certo é que nós estamos aqui hoje para começar um momento muito especial, uma conversa boa com você que já nos acompanha. Hoje eu estou recebendo dois grandes homens da literatura, não é? Eu estou recebendo aqui, os dois fazem parte de uma comissão, é bom que se diga, que está cuidando exatamente desse momento do bicentenário de Gonçalves Dias. Estou com o José Everton Neto, que é natural de Guimarães, formado em engenharia metalúrgica na cidade de Volta Redonda, na terra das metalúrgicas. É também escritor de carreira, poeta, contista, romancista e cronista, membro da Academia Maranhense de Letras, autor de livros como O ABC Bem-Humorado. Eu já tive a oportunidade de ler esse livro. Em São Luís, O Ofício de Matar, O Entrevistador de Lendas, dentre outros. Não é? E estou recebendo também aqui o meu amigo, quem me ouve em rádio já acompanhou, nós estivemos juntos em rádio conversando também, que é o Sanches. O Sanches vem de uma trajetória também, ele é químico industrial, licenciado em Química, trabalhou durante muito tempo em engenharia ambiental, em higiene ocupacional, estudou engenharia civil, ele cuida também de meio ambiente, higiene ocupacional. Gente, faz parte de várias academias. Professor, escritor, cronista, contista, trovador, poeta. E eu digo que ele é uma máquina de escrever, porque diariamente, se eu for passar aqui, eu vou passar metade do programa falando das atividades todas, né? Ele, dentre outras coisas, é detentor da Comenda de Mérito Literário Gonçalves Dias, em reconhecimento pela defesa, promoção e valorização da cultura brasileira. Então, eu tenho aqui duas pessoas, dois profissionais de ofício dentro da nossa cultura, que é tão rica, essa cultura. Eu quero desejar primeiro bem-vindos aqui. Esse é o nosso primeiro Conversa Boa com Robson Júnior, e que seja uma conversa boa, principalmente para aqueles que estão, nesse momento, buscando conteúdos relevantes. E aí nós temos aqui, aceitaram para participar desse programa, dois grandes, além de serem grandes amigos, são também grandes profissionais. Eu vou começar por Guimarães. Everton, seja bem-vindo aqui ao Conversa Boa com Robson Júnior. Muito obrigado agradeço a oportunidade de participar desse podcast, que é uma iniciativa aí dessa plataforma do Robson de promover atividades culturais e divulgar a literatura maranhense. Um homem de formação, só uma curiosidade, você tem uma formação ali dos números e tal, dos cálculos, de tudo, de engenharia, e aí como é que você descobre essa ligação, essa história com a literatura, com a poesia? Ele é um excelente cronista, também. Eu sou engenheiro metalúrgico, formei em Volta Redonda.
E eu gostava, na infância, eu sempre gostei de ler e gostava muito de poesia. Comecei a praticar os primeiros poemas, mas também eu gostava muito de física, que é uma matéria que, aprendendo no ginásio, eu fiquei bastante motivado pela física, porque ela se parece muito em alguns aspectos com a própria poesia na dimensão de explicação de muitas coisas, de muitos fatos da natureza. Então, meu gosto pela física me fez me direcionar para a engenharia. E, no caso, comecei com engenharia civil e depois me formei em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. E hoje se deságua nos seus contos e suas crônicas. Depois que ainda praticando a engenharia, eu cheguei por força do ofício, eu tive que largar por muito tempo a literatura, não tinha oportunidade de praticar, porque a exigência do ofício é bastante alta, bastante carregada. Trabalhei na Siderúrgica Nacional, Companhia Siderúrgica Nacional, depois trabalhei na Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, depois trabalhei na Usina Siderúrgica da Bahia e voltei para São Luís para trabalhar na Alumar. Então, foi uma trajetória assim, de vinda. Aos poucos eu fui retornando ao Maranhão. E a literatura, forçosamente, ela teria que ficar um pouco encoberta. Mas um belo dia, foi na década de 70, na Copa do México, apareceu um concurso da revista Manchete da época, que eles iniciaram um concurso nacional e de que você deveria reproduzir um episódio de Copa do Mundo com o tema de Copa do Mundo em 20 palavras. Era um conto curtíssimo. Aí eu resolvi participar do concurso e mandei sem muita expectativa e acabei sendo premiado. Eu ganhei uma passagem para assistir a Copa do Mundo do México. Na época, por razões familiares, eu preferi não ir e ficar com o prêmio em espécie, né? E acabei não indo assistir essa brilhante Copa do Mundo de 1970. Mas eu ganhei o concurso e, a partir daí, eu digo, olha, pode ser que esse negócio de literatura ainda dê alguma coisa. Tá bom, então a gente fala mais. Esse aqui é Everton Bacana. Sanches. Vocês têm uma formação interessante, né? Vocês estão lá dentro de grandes fábricas, indústrias. Primeiro, bem-vindo aqui ao nosso Obrigado. Conversa com Robson Júnior. E quando é que você se descobre, sai daí e faz essa migração? Isso aqui começou com uma história de Copa do Mundo, olha que coisa curiosa. Eu primeiro agradeço aí pela oportunidade do pioneirismo, né? Nessa conversa boa com o Robson Júnior e com toda a equipe aqui presente, né? Eu quero dizer, Robson, que antes de ser químico, antes de ser professor, né? Eu já era poeta, entendeu? Porque eu sempre conto que desde muito pequeno, muito jovem, eu escrevia, né? Eu escrevia pequenas coisas, né? E depois eu fui aumentando. Só que a gente escrevia naquelas folhas de papel solta, né? E o papel Chamex da época era daquele que você passava uns dias com ele, né? Aí depois ele esfarelava, né? Você perdia muito, né? Aí eu fui perdendo. Mas certa vez eu escrevi um texto e meu pai, ele é uma pessoa que ele tem pouco estudo, né? Mas ele sempre gostou de ler, né? Jornais, né? Gostava muito de assistir televisão, jornais também, né? E aí, certo dia, eu mostrei para ele esse texto. Rapaz, ele ficou impressionado e disse, olha, meu filho com essa idade já escreve tão bem e ele não sabe o peso dessa frase que ele me disse para o meu desenvolvimento literário, né? Até hoje eu escrevo sobre isso e falo sobre isso, né? Da importância. Talvez se a gente perguntasse para ele hoje sobre isso, ele não saberia nem, não teria lembrança mais.
Quer dizer, um incentivo, né? É uma coisa que você faz por prazer. E dentro da organização mesmo da Alcoa, né? Quando a gente trabalhava com o Everton, foi meu colega de Não, vocês área também. trabalharam. Então, esse Trabalhamos aqui é o juntos. reencontro aqui Nós no trabalhamos podcast. juntos. Quando eu entrei para a Alumar, eu fiz o estágio na sala de cubas, e o Everton era supervisor da sala de cubas, né, na época, né? Naquele grupo lá de processo, operação, né? E a gente ficava muito próximo, numa sala muito próxima. E daí eu já conhecia o Everton também, ele já tinha toda essa tendência, né? Eu até achava que ele estava no lugar errado, com aquele negócio pesado, né, tal. E algumas pessoas diziam para mim também, Sanches, mas você é mais filosófico, mais um filósofo do que é um poeta do que um químico, mais um poeta do que uma pessoa para trabalhar numa área pesada. E eu me senti assim, realmente. Me senti e me sinto assim. Por isso que eu fico muito à vontade quando eu falo de literatura, porque aí você pergunta, mas o que tem a ver uma área, por exemplo, de exatas, né, com a questão da literatura? Nada a ver. Você pode desenvolver esse outro lado com tanta segurança, com tanta minúcia, com tanto cuidado, com tanto zelo, você supera outros que escolheram, por exemplo, as letras, mas não tinham a vocação para a literatura, né, ou para a poesia, né, e para outras. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Eu me lembro agora de uma música que foi feita por Marcos Dualib, que atualmente é o secretário de Cultura. Ele dizia, textualmente na música, acho que foi de um projeto Canta... Não foi o projeto, não sei, a Música Nordeste, alguma coisa feita pela TV Bandeirantes. E ele dizia, será que dá para enfrentar míssil com poesia? Nós estamos aqui, eu estou aqui com dois profissionais de exatas e tal, e que vieram, depois migraram para a poesia. Como é que vocês sentem a presença dos poetas diante de uma circunstância de mundo agora? Por exemplo, será que uma música pode parar o míssil? Perguntava aquela música. Como é que vocês sentem nessa história? Você começa? Everton? Pode responder. Eu digo o seguinte, quando o Gonçalves Dias diz assim, ó, a vida é combate, que aos fracos abate, os fortes e bravos só pode exaltar, né? Poxa, ele já está dizendo assim, se você estiver no meio, qualquer meio, onde a violência ela predomina, onde as pessoas têm aquele senso de embate, né, de estar sempre se confrontando, e você chega com a leveza da poesia, da literatura, né, você transforma o mundo. Isso eu digo porque eu digo assim, eu vou falar de mim agora aqui nesse aspecto, né? Por exemplo, onde eu chego, que existe uma possibilidade de atrito, eu entro com a minha filosofia de poeta, né? E trago essa serenidade, essa paz, né, para aquele interior. Então você vê, ó, quantas pessoas, a gente diz assim, quantos desses líderes mundiais que foram tragados por momentos de fragilidade, eu diria assim, porque às vezes eles são muito ríspidos, muito rígidos, né, nas suas correlações, né? E aí, de repente, uma palavra meiga, uma palavra que incomoda, uma palavra que mexe, né, com o coração, com a alma, transforma. Isso é poesia, isso é literatura, isso é arte, né? Roberto? Olha, o poder transformador da poesia seria talvez eloquente que a pessoa diga assim, não, a poesia vai transformar o mundo, ela tem esse poder transformador, mas a gente que tem a vida do cotidiano, a gente sabe que a poesia tem suas limitações. Ela não... No meu ponto de vista, você deve praticar a poesia com o intuito de não de melhorar as coisas que acontecem, os fatos do mundo, mas de ter uma interpretação do que acontece, e a partir daí você passar a agir e ter uma visão crítica do cotidiano. Não é o que é bonito de dizer, mas é o que a prática mostra. Por exemplo, qual o poder transformador da poesia diante de uma invasão de uma Ucrânia,
onde que a poesia entraria nessa circunstância? Eu acho que a poesia é algo que você carrega como um elemento forte, um elemento positivo, mas você não pode perder o senso da realidade e não dimensionar a poesia de uma maneira muito floreada, muito idealizada. O livro que eu escrevi de poesia chama-se Cidade Aritmética. E os temas todos do livro são poemas com temas matemáticos. Eu acho assim que, como o Sanches falou, a poesia ela é uma forma, uma manifestação artística muito essencial para o desenvolvimento humano. Mas acreditar que a poesia e que o poder transformador da poesia ela vá acelerar ou agir de forma a coibir os instintos humanos me parece assim uma utopia. Eu estou sendo assim muito realista. Não, eu estou vendo aqui um homem sobre os números, mas de qualquer forma, eu entendi que ela, me permito também falar, eu vou tentar buscar aqui um espaço entre os dois. Ela, de alguma forma, a poética, pode ser os artistas, a música, elas estão gerando uma possibilidade de uma leitura de futuro daquilo que é colocado naquele momento. Então, ela funciona, pelo menos, como registro histórico. Eu estou criando, eu tenho um podcast, um dia desse a gente fala aqui sobre ele, que é Contando e Cantando Histórias, em que eu faço um relato entre que a música ela sempre acompanhou os fatos históricos. A gente vai ver, por exemplo, Era um Garoto e Como Eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, que faz críticas, apesar de não ser brasileira essa música, ela é música de italiano, vai fazer a crítica a isso. Nós vamos lá, o John Lennon levantando a cabeça em Power to the People, fala sobre o herói da classe operária, ele diz, woman is the need of the world, por exemplo, a mulher, o negro do mundo, ela fala de... Então, a poética de John, mas aí ele não está modificando, mas ele está fazendo, como é que eu diria, está fazendo um registro e uma denúncia, está reagindo. Então, e talvez isso, a minha colocação na pergunta, talvez fosse mais essa. Então, de alguma forma, tanto a poesia de Gonçalves Dias, por exemplo, lá, quando o Gonçalves Dias vai buscar, quando o nosso condoreiro, pode-se dizer, Castro Alves, ele faz navios negreiros, ele rasga o peito, né? É uma dor absurda e que é registrada ali. A gente vai ver, por exemplo, a dor de Augusto dos Anjos, que é um dos meus preferidos, em que ele fala das dores, ele tinha o corpo todo marcado por umas coisas, e ele era um homem complexo e falava, sou filho do carbono, do hidrogênio. Então, de alguma forma, a poesia, não sei se concorda comigo, ela é o registro de época e ela vai servir como uma leitura de futuro. Tá? Mas um dos motivos de trazer os dois aqui, que nos honra muito, é que vocês fazem parte de um projeto que vai completar, aliás, de um registro histórico de 200 anos, que é Gonçalves Dias. Qual é a primeira lembrança, Everto, que você tem de Gonçalves Dias? O que primeiro chega para você de Gonçalves Dias? Eu acho que, deixa eu ver, procurando na memória, é exatamente a canção do exílio. Eu acho que eu ouvia uma música, era essa letra dessa poesia, ela era reproduzida nas rádios. E parece-me que era Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Eu acho que já ela foi. Era uma música, ela foi feita a melodia e tocava nas rádios. E eu acho que tinha um alto-falante na cidade e que de vez em quando tocava essa música. Então foi a primeira lembrança que eu tenho do poeta e da Canção do Exílio. Foi através da Canção do Exílio que eu me iniciei assim no poeta. E como a Canção do Exílio, como a gente sempre tem repetido, né, nas palestras, ela tem todo esse poder de memória e de evocação
do sentimento de pátria, do sentimento de saudade, muitas emoções interligadas, aí é fácil chegar ao poeta com o tempo. Ela vai até cair dentro da própria letra do hino nacional. Ela Sim, vai ser citada, a canalizada. força dessa poesia é tão grande que ela vai para dentro do próprio hino. Sanches, como é que Gonçalves Dias chega na tua memória? Rapaz, eu sou romântico demais, cara. Então, o Gonçalves Dias, ele me cooptou, eu diria assim, né? Através da sua sensibilidade poética, através daquela essência que ele tem de traduzir através de poucas palavras. Às vezes porque apesar de muitos dos poemas dele serem longos, né? Mas através de pequenas estrofes, às vezes ele passa uma mensagem tão profunda, né? E além disso, ele era para mim um vencedor. Ele partiu de Caxias, né? Veio para São Luís, depois ele foi para a Europa, no caso para Coimbra, né? Para Portugal. E daí ele se desenvolveu, ele cresceu, ele foi tomando posições assim extraordinárias. E isso para mim, eu sempre eu sou assim um admirador das pessoas que têm assim objetivos claros, que buscam com intensidade aquilo que querem, né? E ele também demonstrou isso, né? E por outro lado, eu vejo uma coisa interessante também, Gonçalves Dias, são as frustrações que ele teve na vida, os amores que ele não conseguiu, né, conquistar pela própria condição dele, como indivíduo de uma classe que era uma classe que não tinha prestígio, né? Ele era um descendente de negros, né, eu diria assim, né? Por isso ele acabou ficando. Ele, na verdade, ele era um cruzamento de negros com portugueses, né? Que o pai tinha ascendência portuguesa, europeia, no caso, né? Então isso me cativa. E quando eu não sei se às vezes eu estou escrevendo, quando eu me deparo, eu tô fazendo aqueles cá, dá, lá, né? Que são coisas que a gente vai absorvendo naturalmente. Quem começa a ler no dia a dia os poemas, as tudo que o Gonçalves Dias escreve tem eu diria assim, uma rima tão forte, né, que a gente acaba absorvendo ela naturalmente. Isso me encanta. Bem, passados 200 anos da história, eu diria que um homem probo. Me disseram uma vez, olha, era um homem probo, porque ele tinha paixão por aquela mulher, mas ele tinha, que a família, inclusive, admirava o escritor, mas não atentava a ideia, não aceitava a ideia de que pudesse ela se ligar a um homem Certo. quase de cor, pode se dizer. E então ele, pelo respeito que tinha, ela queria fugir. Diz a história que ela queria fugir, mas ele não aceitou a ideia. O que me deixa assim, que me chamou a atenção, em Se Se Morre de Amor, por exemplo, ele diz que ele teve um encontro com ela fora do Brasil, em Champs-Élysées, e ela cruzou com ele nessa época, ele já havia abandonado, saído da ideia, e ela foi para lá, foi embora, fazer outras coisas, e ele um dia, eles cruzaram, e ele transformou aquilo numa poesia absurda, que ele sente o roçar dos vestidos, né, passando do lado, mas ela o ignorou, e aquilo deve ter sido terrível, como se fala. Aí eu pergunto para os dois, eu vi a história de Piaf, por exemplo, com quantas dores a gente faz um poeta, Everton? Que dores são essas? Porque a impressão que dá é que a dor é transformada em poesia. Parece que a poética, nem de todos, não todos, mas como é que o poeta, né? Estou aqui diante de um poeta, como é que a dor, às vezes, transforma? Nem sempre é a dor, mas como é que isso transforma em poesia? Qual é a mágica disso? A gente sente a vibração do poeta em Robson, né? Que, embora talvez ele não pratique poesia, mas a gente sente emanar da personalidade dele todos os sintomas poéticos. Em termos da dor e do sentimento da dor como matéria-prima para a poesia, Ah, é uma matéria-prima? não resta dúvida, porque ela parte do sentimento e da sensibilidade. Eu acho que quando você pratica a arte, de um modo geral, você parte para a expressão de um sentimento que geralmente é de perda
e você tenta expressar isso através de palavras. No caso do amor, a gente tem tradições históricas de vários fatos que aconteceram, não só nos romancistas, nos poetas, com as histórias tristes, as histórias que causaram até suicídios generalizados. São as histórias dos amores que não foram realizados. De um modo geral, a literatura ela tende a expressar o lado do sentimento da melancolia. Eu estive lendo recentemente um livro que acabei de ler, Istambul, do Omar Pamuk, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, em que ele faz uma biografia da cidade de Istambul, que eu não conheço, mas todo mundo sabe que é da Turquia, né? Uma cidade histórica, em que ele traça uma biografia pessoal dele e, ao mesmo tempo, a biografia da cidade. E o elemento básico em que ele reflete sobre a cidade e num livro portentoso é a melancolia. É a melancolia que ele diz que é a melancolia da cidade, de uma cidade que não é antiga, histórica, e que se tornou triste e que aquele sentimento da cidade passou para o povo. E ele se traduz como também um melancólico. Esse elemento, a melancolia, que é uma tristeza, uma tristeza condensada, uma tristeza buscada como um elemento de produção, é que faz com que a poesia tenha esse elemento que não é uma tristeza derrotista, mas é uma tristeza de contemplação e de interpretação. Por isso que eu acho que tem esse elemento de tristeza nos poemas de Gonçalves Dias, decorrentes de um amor frustrado, mas também de um talento que ele tinha para essa melancolia, vamos dizer assim. Porque muita gente também passa por isso e não transforma isso em poesia. Sanches, Cecília Meirelles, numa música que até que deu problema, que o Fagner gravou uma poesia, ela fala: eu canto porque o instante existe e a minha vida não está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Isso traduz a coisa do caso. Porque nós temos um caso específico da melancolia como gerador start do processo. Mas será que o poeta necessariamente tem que estar triste para falar de tristeza? Na verdade, eu considerando aqui o que o nosso colega, o Everton, comentou, né? Eu digo assim, o poeta, na verdade, ele traduz a realidade do seu dia a dia, né? Ele traduz o seu momento. Na verdade, o escritor traduz o momento, o cronista traduz o momento, né? Então, o que eu percebo é assim, se eu estiver hoje alegre, eu vou escrever sobre alegria, né? Se eu estiver melancólico, eu vou entrar na melancolia, eu vou na tristeza, né? Então, no meu sentimento de escritor, né, de poeta, de cronista e contista e trovador, né, eu mesmo escrevo. Por exemplo, hoje, antes de sair, até atrasei um pouco a chegada, que eu tinha falado que chegaria às 9h45, eu estava escrevendo exatamente sobre amor. Porque hoje eu completo 39 anos de casado, né? A minha netinha, que nasceu exatamente no dia com 3 anos hoje. Então, esse momento é o momento que eu traduzo o amor. Mas, enquanto eu estava no período da pandemia, por exemplo, eu escrevi quase um livro. Na verdade, até chamei eu considerei como um livro mesmo, que eu chamei de Crônicas da Pandemia, alguma coisa, né, nesse sentido. E ali eu estava no isolamento, numa tristeza, numa depressão, né? Então, se você ler aquilo, você vai perceber. Fatalmente, a gente estava numa situação. Então, esse é a minha leitura sobre
a dor, sobre o amor, né? Então o poeta ele escreve sobre flor, sobre rosa, sobre espinhos, né? Ele fala do quente e do frio, né? Ele, na verdade, ele está no espaço e no tempo, traduzindo a realidade do dia a dia. Esse é o meu ponto de vista. Fernando Pessoa, e eu gosto muito desse poema, diz que o poeta é um fingidor. Como é que fica? Como é que os dois veem isso? O poeta é um fingidor, ele quis o quê? Chamar atenção? O que ele quis? Como é que chega para ti, velho? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir a dor que ele realmente sente. O poeta, de fato, é um fingidor, porque assim também como o romancista é um mentiroso. O romancista, a ficção não é uma realidade. Para ele ser um bom ficcionista, ele está criando algo que não existe. Desse ponto de vista, o romancista é um mentiroso. Ele parte de um fato que não existe. E o poeta também, no caso da ideia do Fernando Pessoa, ele tem forçosamente fingir uma tristeza talvez superior à que ele sentiu para poder expressar aquilo tão vivamente, de uma forma tão intensa. Então, ele finge, mas ele é tão talentoso para os bons poetas, naturalmente. Ele é tão talentoso na busca da expressão daquele sentimento que ele acaba refletindo uma dor, ele acaba interpretando a própria dor que ele criou, o próprio fingimento que ele criou acabou se transformando em realidade. Isso assim que eu interpreto o poema do Fernando Pessoa. Sanches. Muito realista, aliás. É verdade. Só que eu tenho um outro aspecto que eu acho interessante também, que na verdade esse fingir que o Fernando Pessoa ele se apropria, né, para fazer esse belo poema, né? Ele também quer mostrar para a gente que nem sempre você no seu dia a dia está fingindo. Às vezes você, na verdade, está representando a sua verdade naquele momento, né? Então, assim, dizer que o poeta é fingidor e com isso a gente rotular o poeta de fingidor, vamos dizer que fosse o caso, né? Não seria para mim uma verdade absoluta, porque eu conto as minhas verdades. Eu não finjo quando eu estou escrevendo sobre algo, né? Eu estou dizendo o que sinto daquele momento. Então, essa expressão de fingir, ela pode ser utilizada, você pode usar dela. Quando o Everton falou do romance, né? Quando você usa você quer mostrar algo, por exemplo, eu escrevi algo, por exemplo, Entre Quatro Paredes, né? Só um exemplo aqui, que eu não queria demonstrar que aquele fato aconteceu comigo. Então eu crio um personagem, né? E vou desenvolver aquele tema como se não fosse comigo. Nesse momento eu acho que eu estou fingindo um pouco, né? E cada vez que a gente escreve algo sobre alguém e que não quer declarar, por exemplo, certa vez eu morava num local que eu não vou citar, porque senão vão descobrir, e eu escutei o casal brigando, né? Eu estava na porta, eu estava saindo de casa e escutei o casal brigando. E aí o marido dizendo para a mulher, você não me ama, tal, tal. E aí eu digo, você me ama? Eu escrevi um poema, né? Eu não poderia citar quem era, né? Mas ali eu estava fingindo algo, né? Eu estava dizendo que era algo meu, né? Como se fosse meu, mas que de verdade não era. Então talvez seja esse o aspecto que o Fernando Pessoa quer fazer a gente pensar. Mas não, eu não considero o poeta uma pessoa, aquele que está sempre fingindo. Ele está sempre, às vezes, dizendo as verdades dele de uma forma que alguém possa interpretar como algo que não seja dele. Mas o que é a verdade? Isso daria não sei quantos podcasts, o que é a verdade. Eu estou conversando com dois amigos queridos e dois homens de literatura, o Everton e o Sanches, e os dois fazem parte de uma organização
que está exatamente colocando na pauta, num país que às vezes não tem muita memória, de reavivar a memória de Gonçalves Dias, que a gente não conhece direito. Eu ouvi já isso de outras pessoas. A gente não conhece direito o Gonçalves Dias e a gente precisa colocar. Então, esse ano, né, salvo engano, no mês de agosto, né, é o bicentenário, são dia 10 de agosto, o bicentenário de Gonçalves Dias, e vocês fazem parte dessa comissão. Eu queria que vocês falassem um pouco de onde surgiu isso, como é que está, o que nós teremos ainda pela frente nesse ano desse bicentenário de Gonçalves Dias. Começar com o Everton? Sim. Bem, a Academia Maranhense de Letras, que eu faço parte do quadro, assim que surgiu o fato do bicentenário de Gonçalves Dias, já no ano passado, já foi objeto de, olha, existe uma necessidade de fazermos uma programação à altura da envergadura do poeta. Isso é uma ideia que já passava por todos os membros da diretoria e os presidentes que os antecederam. Inclusive, acho que eu me lembro quando se celebrou aqui, eu era criança, os 150 anos, né? Você tem isso na memória ainda, desse período? Ha sido 150. Sim, tenho. Tem alguma coisa que eu me lembro, bem criança. Bem e criança, as festividades parece que foram... Não é do nosso tempo, não, esse aí. Estou com 64, já estava ali, já estava em atividade. Já dava para pensar. Muito jovem ainda, isso. Já dava para ser criança e pegar... Quantos anos você tem? 61. 61. Turbinado. 61. Motor 6.1. 6.1. Pois é. Então, os 200 anos, a ideia de fazer uma celebração é uma ideia inerente ao processo de divulgação cultural de uma instituição como a Academia Maranhense de Letras. Então, foi feito um programa. Esse programa foi baseado em vários projetos que estão se desenvolvendo. E, à medida que o projeto... Uma das etapas do desenvolvimento do projeto foi a criação de um comitê envolvendo várias instituições, todas as instituições culturais afins com um projeto de fazer uma celebração, como eu disse há pouco, à altura da envergadura do poeta. Então, foi criado esse comitê, e dentro desse comitê, que eu fui designado como coordenador do comitê, têm sido feitas várias reuniões, praticamente mensais, com presença de várias outras academias, Academia de Trovas, Academia Ludovicense, de Letras, com representantes que se revezam nas reuniões e vão apresentando um resumo do andamento dos seus projetos e do desenrolar dos acontecimentos. A finalidade do comitê não é uma finalidade executiva, mas é uma finalidade de acompanhamento, e tem sido muito proveitoso, porque tem trazido várias ideias, essas ideias têm sido acompanhadas e tem se desenvolvido uma parceria muito produtiva entre as várias instituições. Ou seja, está faltando alguma coisa aqui para a realização do projeto, que cada instituição tem a sua própria programação. Então, havendo a oportunidade de uma parceria, uma ajuda ou uma solução, essa parceria é incentivada e desenvolvida. E assim tem sido. Vários, eu não sei se cabe aqui enumerar os projetos, as iniciativas, Não, seria muito demorado, não sei. Pelo menos alguma coisa Olha, da parte da Academia Maranhense de Letras, já existe um programa editorial, publicação de livros sobre Gonçalves Dias.
Um deles, que eu me lembro agora, é o livro Gonçalves Dias e Ana Amélia, do Mário Meirelles, em que ele foca sobre essa relação de Gonçalves Dias com Ana Amélia, que foi o grande amor dele. Tem uma série de 5 livros, já inclusive um também já foi editado sobre uma biografia de Josué Montello sobre Gonçalves Dias. Esse já foi publicado. E mais 3 ou 4 livros sobre alguns ensaios e estudos sobre a poesia, sobre o trabalho poético do Gonçalves Dias. Além disso, está se pensando em projetos de documentários e desenhos animados entregues na academia ao cineasta Joaquim Eichel, que tem um trabalho muito desenvolvido nessa área. Esses projetos, o governo praticamente já deu o aval de realização, não se sabe até que ponto e quantos filmes serão, mas que esse projeto está em pauta para serem desenvolvidos. E, além disso, visitas às escolas que estão sendo promovidas pelos acadêmicos. Ontem mesmo a gente teve na Escola Gonçalves Dias, justamente escolhida para iniciar, para dar o startup dessa programação, por ter um nome do poeta, em que eu estive participando, o presidente Lourival Cerejo e o poeta Alex Brasil, com enorme empatia da comunidade estudantil, com uma participação vibrante deles, uma biografia que foi repassada através de slides para os estudantes. Então, esse trabalho de divulgação da Academia Maranhense de Letras junto a essas escolas está sendo um trabalho produtivo que está sendo desenvolvido. Além da própria marca, a marca, um trabalho feito pela agência de publicidade, em que foi desenvolvido uma espécie de um teaser sobre a programação e com a marca e o logotipo já criado para essa celebração. Então, são muitas as atividades. Sanches, como é que tu te sentes participando desse processo? Porque são poucas, a gente vai considerar, de 200 anos de história e de uma obra que a gente ainda nem conhece direito, porque tem o pesquisador Gonçalves Dias, que a gente não conhece muito. Certo. Mas como é que você se sente dentro desse projeto? Rapaz, Robson, eu me sinto um privilegiado. Você não imagina o quanto que eu já aprendi nesses 3 meses aí que a gente está reunindo, praticamente, né? 2 a 3 meses, sobre Gonçalves Dias. Eu até fiz como eu participo de algumas academias, né? Academia Maranhense de Trovas, Academia Ludovicense, do PEN Clube do Brasil também, né? E também de Academia de Arari, Viana, né? E aí o que a gente está fazendo, na verdade? A gente está levando tudo isso que a gente está aprendendo para compartilhar com as pessoas, né? Então, nesse momento, na semana passada, né, nós já fizemos um momento com a Academia Maranhense de Trovas, lá na própria Biblioteca Pública, que também está desenvolvendo um trabalho extraordinário. Ele está catalogando toda a história de Gonçalves Dias, né? E vai apresentar, está apresentando lá, inclusive está no mural, né? E o envolvimento também das academias do Maranhão, através da FAUMA, né? Quer dizer, todos os segmentos literário do Maranhão estão se movimentando. Isso é um negócio extraordinário, né? Juntamente com as universidades que têm participado, né? As próprias equipes aí de trabalhos, não só de São Luís, como do município, por exemplo, de Ribamar, que nós temos, inclusive, no nosso comitê um representante também, né? Uhum. Raposa, Passo do Lumiar, e as demais cidades vizinhas aí também do interior do Maranhão. Daquilo então, que tem acompanhado, o que te surpreende ainda de Gonçalves Dias? Tu disseste que durante esses meses tu tem mergulhado, logicamente, um pouco na história dele. O que te
chama a atenção? Certo. Rapaz, o Gonçalves Dias, cada vez que você lê sobre ele algo, você se surpreende. Por exemplo, enquanto eu estava preparando o material para fazer o elogio a Gonçalves Dias na Academia Maranhense de Trovas, né? Que também vou fazer na Academia Ludovicense e vou levar inclusive para Viana, que a mina já me convidou para ir lá no dia 26 de maio. Aí a gente pega assim, por exemplo, eu li um poema chamado O Gigante de Pedra. Acho que você, não sei se você já viu, né? Eu até, esse poema eu até passei para o Natanael, e inclusive faz parte daquele material que foi desenvolvido pela Academia Maranhense de Letras, né? Que está sendo publicado. Quando você vê aquilo, pô, você olha assim, olha o poeta, ele na verdade ele está olhando para uma montanha no Rio de Janeiro, né? Que aquela montanha ela tem um formato de um homem, né? É como se tivesse um homem deitado. E daí ele começa a descrever aquela montanha. Porra, quanta riqueza tem naquilo, né? E aí você vai para outros pequenos poemas dele, poemas novos, diferentes, né? Não só aqueles convencionais, porque o que me chamou a atenção mesmo, é que eu não fiquei apegado apenas aos poemas que já estão aí na tradição, que todo mundo só repete ele, né? Quando você vai buscar aquilo que é diferente, o que não é falado, é que você se surpreende com ele. Essa é a minha, tipo assim, é diário. Você vai ter sempre uma novidade quando está lendo algo sobre Gonçalves Dias. Eu peguei um livro que eu já tinha lido sobre Gonçalves Dias e estava relendo, né? Inclusive foi um livro da Academia que foi lançado em 2019 e foi relançado agora em 2023. Não sei se você está com ele aí. Não. E aí, quando a gente começa a reler o livro, a gente começa a ver de novo coisas que a gente não tinha visto. Porque, na verdade, a leitura é isso, né? Cada dia que você lê algo, você se surpreende com as coisas que você já viu, com um olhar diferente. Né? Existe uma teoria até. Um aspecto do Gonçalves Dias que eu pensei, justamente ontem, quando a gente estava fazendo a palestra sobre Gonçalves Dias, lá no Colégio Gonçalves Dias para os estudantes, adolescentes, jovens, o que chamou a atenção é a espiritualidade que Gonçalves Dias possuía, a ponto de prever nos poemas, com notável premonição, o que iria lhe acontecer. Durante a leitura da biografia, que eu não havia lido antes. Curiosidade. Era o Lorival. Certo. Começou a falar sobre a biografia e o texto, através do texto, ele evocou alguns poemas, vamos supor, premonitórios do que viria a acontecer com a trágica morte dele. Então, várias vezes, em vários poemas, ele se refere ao mar, ele se refere ao mar como o túmulo dele, como se ele tivesse... Não fica claro, o poeta escreve através de metáfora, né? Mas é uma espécie de premonição do que ele sentia, de que talvez ele não fosse alcançar o solo e que as cinzas, o túmulo dele ficaria envolto num certo mistério. Então, eu até citei para os alunos, digo, olha, para vocês observarem o tanto de espiritualidade. Não significa que a pessoa seja espírita para ter uma espiritualidade intensa, de ter uma sensibilidade, de ser uma pessoa sensitiva. E provavelmente o Gonçalves Dias tinha esse ingrediente, além do excepcional talento dele, do gênio que ele era, ele tinha essa sensibilidade e a flor da pele, que traduzia na própria antevisão do que iria lhe acontecer, porque somente assim se explica aqueles poemas que ele fez antecipadamente à morte dele. Não sabia desse aspecto premonitório mesmo. Agora, deixa eu te falar um negócio que ontem eu estava refletindo. Incrível que pareça, cara. Você tocou num assunto interessante. Eu fiquei imaginando assim, se a gente não sabe exatamente o que aconteceu naquele navio, a gente não sabe de verdade se o navio afundou ou não, se ele foi jogado no mar, se ele se decidiu. Quando eu estava lendo sobre isso, sobre essa questão do Gonçalves Dias,
de que ele fez uma premonição. Eu não quero desmerecer aqui a questão da espiritualidade. Eu tenho respeito, né? Mas eu fiquei imaginando o seguinte, não seria também não haveria uma possibilidade de ele estar prevendo o que ele iria fazer quando chegasse nos mares do Maranhão? Assim, é a propósito mesmo. Eu estou querendo para a gente pensar. Ele realmente estava doente ao ponto de não poder se movimentar e não chegar por exemplo, até ao lado ao ponto da embarcação em que ele pudesse se lançar ao mar. Então, eu acho que nós não temos uma resposta ainda sobre a vida. Sobre a vida a gente tem alguma coisa, mas sobre a morte de Gonçalves Dias ainda é um enigma que a gente precisa. O navio, né, o navio explorar. ele não afundou, ele ancorou naquele nos baixios. Ele não chegou a afundar, ele bateu numa. Isso aí já está. Isso aí ninguém. Aquela região é de banco, meu pai chamava banco, de bancos de areia. banco de Ali areia. havia bancos de areia naquela região. Ele muitos. simplesmente, por algum motivo que a gente não. Pelo que eu li, eles não levaram o cadáver para. Ou por comodismo dos tripulantes, ou porque ele talvez tivesse morrido antes, Pode ser, né? e eles tivessem jogado dentro d'água, realmente permanece esse mistério sobre o que realmente aconteceu em relação ao Gonçalves Dias. Mas uma coisa é certa, todos se salvaram e ele não. Só ele não. Por quê? Porque havia condições físicas para que eles não afundassem. Então, o barco não naufragou. Eles poderiam ou ter carregado o cadáver, o corpo, mas talvez por desconhecimento até de quem era Gonçalves Dias, para ele não era um navio não era um navio de transporte de passageiros. Era um navio tipo de um navio comercial, pirata. Não bem pirata naquele termos pirata, de piratas do alto mar, mas de contrabando. Então ele estava encaixado para a viagem, mas talvez os tripulantes nem conhecessem a fama e a envergadura que ele talvez tinha. nem conhecesse ele direito, mas era só ele. Agora eu vou correr o risco de me colocar numa camisa de força. Não é mesmo, meu amigo? Vocês, nem eu entendo, e eu espero que talvez no futuro alguém entenda o que eu vou falar agora. É uma coisa que eu nunca contei publicamente, é a primeira vez que vou fazê-lo, exatamente nesse primeiro podcast. Um sábado, eu não trabalho dia de sábado, normalmente faço programas gravados, então fico ali, acordo e fico ali quietinho, não me mexo, fico ali quieto. E tive um sonho estranho. Eu estava dentro de uma embarcação, e eu vi a embarcação, as pessoas saindo de dentro da embarcação e eu não conseguia sair de dentro da embarcação. O espaço que havia para que eu pudesse sair de lá para buscar o que seria a parte de fora da embarcação era muito estreito. Eu me lembro que eu passava mal e eu estava tentando sair. De repente, não consigo. Apaga-se ali e eu acordo. Quando acordo, eu estou recitando Canção do Exílio em alto e bom som. Não me perguntem o que foi que aconteceu. Meu irmão, que está aqui me acompanhando, o Natanael, ele sabe que eu não usava barba. Mas a partir daquele dia, eu não consigo mais me reconhecer sem barba. Quem me conheceu no início de carreira sabe disso. Pois aconteceu. Eu acordei com a minha voz. Minha terra tem palmeiras. E aconteceu outra coisa. Eu passei 3 minutos tentando respirar e não conseguia respirar, como se estivesse afogando, eu não sei direito, mas isso aconteceu comigo. Aconteceu há cerca de 6 anos atrás. E eu não sei explicar. Que história foi essa? Talvez alguém que entenda um pouco mais. Foi uma viagem? Foi um sonho? Você estava vendo o desencarne de Gonçalves Dias? Eu não sei. Eu só sei que foi assim. Não tem aquela história? Eu só sei que foi assim? Eu só sei que foi assim. Aconteceu exatamente isso. Eu fiquei sem fôlego durante uns 3 minutos, mais ou menos. Abri janelas do apartamento, abri portas, tudo para respirar, e aquilo foi voltando ao normal. Mas eu estava recitando Gonçalves Dias
em alto e bom som. Acho que meus vizinhos aí, até nesse dia, até ouviram a minha voz. Então, são coisas que a gente entende. Eu só resolvi falar isso porque vocês estão falando que a gente ainda não sabe nem direito o que aconteceu ali. Nós não sabemos se eles o conheciam ou não conheciam. Seria ele assim, esse cara, agora a gente vai levar esse corpo, o que vão pensar? Sei lá, tem uma série de conjecturas, não sei se já existe algum livro a respeito desse tema, mas alguém poderia começar a fazer conjecturas. Será que esse cara morreu? Aí, assim, a gente vai chegar com ele lá, vamos pensar que a gente fez alguma coisa para ele, sei lá. Tem uma série de conjecturas que segue aí com Gonçalves Dias. Mas eu queria que a gente fizesse um pouco mais, mostrasse mais para o nosso internauta sobre esse Gonçalves Dias que vocês estão, acredito que até descobrindo. Não só dos poemas, porque é um cara que vai mexer com uma poesia indígena e indigenista, ao mesmo tempo que ele é romântico, ele é citado em tantos momentos, ele deságua nessa relação com a Ana Amélia. Eu fiquei curioso de ler esse livro. Sabe por quê? Porque eu vou confessar outra loucura aqui. Eu fui várias vezes na igreja de Santana, que fica na Rua de Santana, e fui lá com a câmera fazendo fotos de todos os lugares com a ideia de que pudesse ver alguma imagem ali. Parece loucura minha. Mas o certo é que eles se encontraram ali. Lá eles se encontravam num daqueles bancos e eu fiquei a viajar na ideia que bancos Ana Amélia e eles se encontravam. E eles tocavam apenas as mãos. Ele era muito, sabe, comedido. Então eles tocavam as mãos apenas e se encontravam ali, naquela igreja de Santana. Ali, Ana Amélia e Gonçalves Dias. Eu não sei se isso vai ser citado no livro, mas eu espero. Então, que outro Gonçalves Dias, digamos, vocês descobriram, além do poeta que nos brinda até hoje com essa poética tão boa? Robson, primeiro eu quero te dizer um negócio. Eu estava escrevendo uma trova nessa semana passada, que eu vou concorrer. Eu estou concorrendo para aquele programa lá de trovas, né, da Academia das Trovas. E eu estava falando exatamente sobre o sabiá que se encantou, né? E que depois ele voltou, né? Ele voltou. E está aqui, que é o Robson Júnior, né? O sabiá encantado. Você sabe o que eu estou querendo dizer para você? Eu prefiro que não... Você... eu prefiro para não gerar uma coisa assim. Certo. Mas eu não entendo. Olha, isso aqui, ó. Depois eu te falo. Foi depois daquele sonho que eu resolvi. E eu já tentei tirar a barba. Tem outro detalhe, eu já tentei tirar essa barba outras vezes e eu não me reconheço mais. Eu estou querendo falar do encanto, né? Do encanto das coisas, né? Que a gente cria, né? Que a gente acredita, né? E que de repente elas voltam para a gente. E essa questão é uma questão que a gente não vai tocar, que não vai mexer aqui, porque é uma questão da espiritualidade, mas eu acho que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Agora, na verdade, o Gonçalves Dias, ele traz para a gente, Robson, ele traz para a gente uma mensagem de país, né? Uma mensagem de nacionalismo, uma mensagem de regionalismo, porque quando ele fala de São Luís, na verdade, ele se coloca não como uma cidade única, isolada, ele fala dele lá fora, né? Ele começa a levar a nossa história. Quando ele vai para o poema que você citou agora há pouco, o mais comum dele, o mais famoso dele, que você acabou de falar, Canção do Exílio, né? Aquilo ali é uma obra-prima. Não existe nada que traduza a nossa cidade com tanta assim pureza, com tanta profundidade como aquele que foi escrito assim de uma forma que a gente às vezes não entende, porque o poeta ele às vezes ele transcende a realidade do dia, as coisas, né? Não tem coisa que você escreve que você depois não sabe nem se foi você que escreveu. Não sei se acontece contigo, né? Porque diz assim, rapaz, é tão profundo aquilo, né? Então, isso é que eu julgo que o Gonçalves Dias traz, porque ele não é só ele não escreveu só por escrever. E também eu tenho absoluta certeza que ele nunca imaginou que ele tivesse uma reverência, tivesse uma oportunidade tão grande de há 200 anos, eu diria assim, está com quantos anos que ele morreu? Ele já está com... Ele nasceu... 200, vai completar 200 anos que ele nasceu, né? Que ele nasceu. Mas quem consegue, por exemplo, eu estava conversando alguns dias desses com um grande amigo meu, que é
que é o Sebastião Moreira Duarte, né? Ele diz assim: se eu morrer hoje, daqui a uma semana ninguém lembra mais de mim. Assim, ele quis dizer assim, né? Quando a gente consegue ter alguém que por mais de 10 anos a gente consiga estar falando, estar mantendo aquela intensidade, né, com tanta reverência, é algo extraordinário. Então, esse homem não é um homem comum, né? Ele tem realmente algo além do nosso universo aqui, daquilo que é a nossa vida, eu diria assim, terreno, né? Então, nós estamos aqui mergulhando. Isso daria um outro podcast até. Nós estamos mergulhando no lado da criação, desse processo de criação, que daria um outro momento, nós poderíamos até falar sobre isso. Afinal de contas, eu não posso me considerar nem escritor de nada, mas eu já fiz algumas coisas, eu escrevi alguns romances, alguns eu guardei. Eu escrevi 3 romances que eu rasguei. Hoje me arrependo profundamente disso. E interessante, aí que eu digo, como você falou que é uma coisa universal, um romance que eu escrevi que chama Origami, que mostra uma jovenzinha apaixonada pelo professor, que era professor de origami. Eu via a cena inteira. Eu via a cena. Eu não sei como é que vocês escrevem, como é que sentem, mas no meu processo de criação, eu via a cena, eu via ele pegar a bicicletinha dele, uma bicicleta meio furreca, e ele ia onde ele estacionava, quando ele entrava para fazer a aula, e era no Japão. Eu nunca fui ao Japão, entendeu? O Edgar Rice Burroughs, eu acho que essa é a pronúncia certa, do que escreveu o Tarzan, ele escreveu a África num prédio lá em Londres. Certo. Ele nunca saiu de lá para escrever, para ir. Então, como é o nosso processo? Qual é como é que é esse processo de criação, afinal de contas? O que há de mágico nisso? Me permita a expressão, o que há de mágico? Por exemplo, eu escrevi um romance que chama Veronique, transformei Sim. ele em audiobook, que é o futuro, hein? Os audiobooks, eles são o futuro. Eu estou insistindo, inclusive, com o Sanches para que a gente faça isso. Vamos fazer. O Everton não é diferente, Everton. Então, eu me lembro que eu estava conversando com uma amiga, eu toquei a mão dela. Quando eu toquei a mão, eu brinquei com ela, eu falei, você parece um husky siberiano, você não tem, como é que eu digo, você parece que não tem ossos. E a partir daquele momento, quando eu saí de lá, no meu almoço, eu já comecei a escrever Veronique. Eu escrevi em 1 dia e meio, e foram 8 capítulos, eu transformei em 4 capítulos e fiz um audiobook. Está lá. Botei as músicas que eu gostava também, criei. Na verdade, eu criei o que seria uma mulher ideal, aquela mulher que eu gostaria de ter ali na minha frente. Eu criei essa personagem. Mas é interessante que na hora do almoço, me vinham todas as cenas na cabeça. E umas cenas que aconteciam em 4 momentos. Aquilo era uma coisa absurda. Eu fiquei com pressão alta nesse período. Então, eu pergunto para vocês dois, como é que é esse processo? Como é que vocês enxergam isso? Everton. O processo de criação, ele varia de autor para autor. Não todos têm uma mesma regra, vamos dizer assim. Você tem uma maneira de criar, o Sanches tem outra, outro escritor tem outra. Não existe uma... Agora, forçosamente, o que eu acho é que você tem que ter uma imaginação, né? Tem que ter uma imaginação rica. Gosto de repetir isso aqui, como uma frase de um escritor, quando isso para romance, para narrativa. Quando perguntado numa palestra o que era necessário para escrever um grande romance, ele respondeu, olha, é simples, você começa com uma letra maiúscula, termina com um ponto final e no meio você coloca a ideia. Pablo Então, Neruda. sem a ideia... Pablo Neruda. Sem a ideia, e sem a imaginação, é impossível você criar. Agora, como você elabora isso? Como você materializa essa necessidade de expressão? Alguns de uma forma, outros não. Alguns estabelecem um roteiro. Eu já tenho escritores que estabelecem um roteiro prévio. Tem outros que o personagem
avança a revelia do autor. Então, são vários os aspectos. Eu costumo ter uma ideia, para o meu ofício de criação, eu costumo ter uma ideia inicial. A partir dessa ideia, ela vai se desenvolvendo sem um roteiro prévio. Mas é uma ideia inicial. Sempre tem que ter uma ideia. Sem a ideia, tem vários livros, várias. A última das quais eu criei a partir de uma notícia de jornal, que é A Ilha e o Céu de Berenice, um romance que se passa em São Luís, mas eu criei a partir de uma ideia de jornal, um jornal do Rio, uma notícia em que o professor morreu de bala perdida numa festa de estudantes. Aí, a partir daí, veio uma pergunta na minha mente: será que esse professor morreu foi de bala perdida mesmo? E aí criei o desenrolar da história que acabou gerando o romance. E assim, a pergunta que você fez, como é o processo criativo, ele é desenvolvido de acordo com a personalidade de cada um, mas aí entra a imaginação. Tem um start. Sempre tem que ter uma ideia. Sem ideia, às vezes você tem fluxos de pensamento que vocês traduzem, que muitos autores traduzem em livros, em romances, mas aí não são reflexões. Eu acredito que o romance, o bom romance, ele tem que ter um enredo, tem que ter uma ideia, tem que ter uma progressão de um acontecimento que se desenvolve a partir de uma ideia. Sanches. Veronique, eu li, Robson. Você mandou para mim alguns capítulos, né? E eu gostei muito, né? E quero, inclusive, eu te incentivei a escrever mais, né? E eu acho que você está no momento de começar a investir mais nisso. Agora, quanto à questão da criação, o Everton citou um negócio interessante. Eu tenho um amigo, Everton, eu não vou citar o nome dele aqui também, até porque ele não me autorizou, que ele diz assim: quando ele vai escrever, ele já tem um roteiro todo pronto, ele já sabe onde ele quer chegar. Ele diz assim, aí ele já vai contando tudo. Sim. Aí eu disse para ele assim: rapaz, é o contrário, eu não tenho roteiro nenhum sobre onde eu quero chegar. Eu começo com uma ideia e vou desenvolvendo essa ideia até, né? A ideia ela pode ser a partir, por exemplo, de um passeio no parque, né? A partir do canto do passarinho, né? A partir das ondas do mar, o que você escuta, o que você vê, né? Então a ideia ela surge naturalmente. Agora o que você pode também fazer, que também é uma forma que às vezes eu uso para escrever, é ter uma ideia final, onde eu quero chegar, e daí eu começar com algo que vai induzindo para eu chegar, mas não com o roteiro completo, para que eu tenha uma resposta sobre algo, né? Então eu concordo com o Everton que cada um vai ter a sua possibilidade de criar, né? De acordo com a sua imaginação, com a sua história, com os seus antecedentes, né? Com as consequências possíveis que possam existir. Ele tem um comportamento, né, que vai gerando uma escrita que pode ser longa, pode ser curta. Já o poema, eu vejo o poema como algo mais, assim, algo que surgiu, aí você aproveita. Às vezes você está deitado, de repente surgiu uma ideia, levanta e copia, né? Aquela ideia. Mesmo que você tenha que fazer pequeno ajuste, né? Já a crônica, ela você vai desenvolvendo, né? Conforme o seu dia a dia. Já o conto, ele é mais complexo, né? Porque você tem que ter personagens que você vai ali desenvolvendo para chegar. E o romance segue o mesmo, praticamente, de um conto, né? Alguma coisa mais profunda que, como eu já vi vários autores falando, eles vão chegar às vezes em coisas que eles nunca imaginaram. Então é isso. É como se a criação tomasse conta da própria criatura. A criação, eu sentia isso às vezes. Eu queria almoçar, é como se Veronique falasse para mim o que tinha que falar. E eu parei várias vezes de almoçar e comecei a escrever e não parava. Aquilo foi estranho. Como a gente está num papo literário, e nesse nosso primeiro podcast aqui comigo, eu me permito dizer, eu
já que a gente está falando desse processo criativo, e nós estamos numa cidade de poetas, de escritores, não tem jeito, nós temos esse clima. Me parece que estamos num local do espaço e no tempo que permite isso. Eu acho que a nossa, me permitam a poética, a cidade, toda vez que eu olho, principalmente a área mais antiga da cidade, eu sinto como se, sabe, é como se tivesse um recall, alguma coisa de, não, parece que eu já vi isso, tem essas coisas assim. Ela exala, digamos, poesia. E eu vou me permitir nesse papo literário, eu escrevi um outro romance que chama A Menina que Queria Morrer. Então, gente, é estranho isso. Eu tô me colocando aqui algumas coisas que eu nunca falei para as pessoas. Então, eu, por exemplo, eu tive um sonho sempre no sábado, não sei também por que o sábado, tá? Talvez um dia alguém que se interesse por esse assunto, esse tema aqui de hoje, dessa conversa. Então, num sábado, eu sonhei com uma garotinha que vinha gritando para mim, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Durante o sonho, eu, digamos, telepaticamente, perguntei para ela por quê? Aí ela me apontou para cima da cabeça e passou um videotape da vida dela inteira, nascendo, crescendo, se drogando e morrendo drogada. Eu acordei e aquela ideia ficou na minha cabeça. E eu tinha algo para fazer durante o sábado inteiro. Quando eu voltei para casa à noite, minha mulher disse que eu fiquei quase catatônico. Eu não falava nada, eu não dizia nada. Eu fui para o computador e passei 3 horas e meia escrevendo, que meus dedos ficaram totalmente. Então, é um processo da criação. Parece que, às vezes, as ideias chegam prontas. Existe até um psicólogo, eu acho que dos anos 60, que falava que as ideias estão na cabeça de alguma forma e que alguns têm a capacidade de fazer o quebra-cabeça e outros não. Isso inquietava. Jay Health, acho que é o nome dele, dos anos 60. Mas, então, eu fui para lá e todas as imagens surgiram. E, com detalhe, eu reescrevi a história dela. Ela se droga, ela nasce, me deu uma ideia do ambiente onde ela foi criada, é uma ficção. Eu até escrevi roteiro para um filme. O primeiro nome que eu criei foi roteiro para um filme. Depois eu busquei A Garota que Queria Morrer. Então, eu reescrevi a história, eu me lembro, aparecia na minha mente uma casa antiga onde ela se drogava com outras pessoas, vinha inteira. Eu me lembro que a subida via escadas, vinha na minha mente tudo. E eu mudei a história dela do final. É como se ela ditasse para mim que ela não queria viver aquilo. E eu dizendo para ela, não, mas tu não precisa, tu não vai viver, tu vai evitar. Então, o processo de criação, e talvez a gente esteja assim agora falando para futuros, né? Nós estamos aqui com o avançar da idade e muitos podem fazer as suas coisas. Eu acho que eu tenho aqui ainda um tempinho, eu tenho 6 minutos aqui. Eu queria que esses 6 minutos, primeiro vocês dissessem sobre Gonçalves Dias, o que já existe assim para esses próximos dias ou próximos meses, aqui mesmo, aqui para São Luís, porque eu sei que há atividades aqui e fora daqui, lá em Caxias, né? Há também Guimarães também. Guimarães. Então, eu queria que a gente agora colocasse um pouco mais para que as pessoas pudessem acompanhar mais de perto esse bicentenário. Além do que já foi citado aqui, para os próximos eventos, estão previstos lançamentos de livros, inclusive uma antologia da Academia Maranhense de Letras para os poetas maranhenses. Foi uma ideia que surgiu no ano passado, foi desenvolvida e o livro já está pronto. Então, essa antologia foi não foi bem um concurso, mas foi uma seleção do que se está produzindo de poesia melhor em São Luís recentemente. Não são autores inéditos, mas são autores já consagrados e muitos já estabelecidos. Então, essa antologia estará sendo lançada nos próximos dias e, sendo poesia, e ela está chancelada como um produto próprio para dentro da celebração, dentro da programação deste bicentenário. Outra curiosidade, por exemplo, você me falou que você estava numa escola, Sim. A Escola Gonçalves Dias. E eu queria que você falasse isso rapidamente, porque eu já vi essa experiência com o Buzar,
de levar o pessoal para a escola. Como é que você vivenciou isso? Que é levar o autor para dentro das escolas, para essa conversa boa. O que você sentiu nesse processo? Exatamente. É como se fosse a continuidade do processo que foi iniciado durante a gestão do Benedito Buzar, né? Então, nesse período, a gente fez um programa de visitação às escolas que teve muito sucesso, foi muito provocou muita empatia dos estudantes e muita solicitação, que foi interrompido com a pandemia. O período da pandemia serenou o prosseguimento desse programa, mas que ele está sendo revivido e muito propriamente também pelo fato da necessidade de ter que levar e divulgar o bicentenário de Gonçalves Dias, da celebração, dessa comemoração, a todos os estudantes, para que eles participem intensamente dessa revisão, vamos dizer assim, né? Bem, revisão desse renascer que está se cumprindo em torno de toda a poética, de todo o trabalho desenvolvido por esse nosso grande poeta Gonçalves Dias. Ô, Sanches, qual o próximo livro, Sanches? Sanches, ele é uma metralhadora. Diariamente ele faz texto. Como é que é o nome do teu site? Fala Sanches. Fala Sanches. falasanches.com. Então, diariamente você... Diariamente eu escrevo e alimento o site, né? E eu tenho 3 livros que já estão com o diagramador, né? Uma pessoa aqui. O primeiro deles é um livro de uma viagem que eu fiz para Disney, que eu chamo Divagando na Fantasia, em Orlando, né? Tá pronto, né? O segundo, Me Leva na Mala, de uma viagem que eu fiz para Maceió e as regiões próximas, né? Ali. E o terceiro é um livro das coisas que vi na Serra Gaúcha, de uma viagem que fiz para a Serra Gaúcha. Então, os 3 livros são de viagens, né? Eu estou acertando já... Fiquei curioso da história da Serra Gaúcha. Então, fiz aquela viagem já ali. Na verdade, Robson, é assim, às vezes as pessoas não entendem, né? Por que eu lanço tanto? É porque eu tenho acumulado tantos livros, né, que eu fui escrevendo, né, durante o... E aí, quando foi a partir de 2018, eu estava lá no Hospital São Domingos, que eu tive eu tive um momento de um desmaio, né, que eles chamam de... E aí, quando eu cheguei no hospital, pressão alta, coração batendo, tal, e aquele desesperado, eu fiquei sentado lá e naquele dia, eu decidi que eu iria lançar 3 livros por ano. E já saí de lá realmente com a tríade sanchiana, depois fui a trilogia, né? Depois veio Pérolas da Jujuba com Vovô, Pétalas ao Vento, esse agora Borboletas e Colibris em parceria com o Pedro Neto, né? Que é um livro que a gente acabou de lançar. Pode falar para a câmera, esse Borboletas e Colibris. E assim, eu tenho 28 livros já escritos, né? Desses publicados são 9, mas esses 3 que eu vou publicar até setembro, vou completar os 12, e assim a gente continua. E eu escrevo diariamente porque eu gosto. Eu tenho esse prazer imenso. Até eu digo, às vezes eu fico pensando assim, que eu tenho que fazer... Eu tenho uma pressa tão grande para fazer isso que eu não entendo, né? Tanto que um dos livros meus, eu coloquei o título Tenho Pressa. Enquanto que muita gente está dizendo assim, eu vou fazer as coisas devagar, eu sou paciente, eu tenho pressa. Olha, foi uma honra recebê-los aqui nesse primeiro papo, né, nesse nosso podcast, e dizer que viva essa literatura, que ela continua viva dentro de nós. A nossa cidade ainda é um grande celeiro, e a gente pensa que é tudo... não, porque São Luís naquela época, e nós temos uma poesia viva, vocês vivem esse dia a dia. Eu acho que nunca... a MEI, por exemplo, está lá, você chega na MEI, poxa, que livros são esses? São todos de maranhenses. Então, nós temos uma produção literária fantástica nesse momento. Foi um prazer recebê-los aqui e vamos acompanhar não só o que vocês estão fazendo, mas principalmente também esse momento especial que é esse bicentenário de Gonçalves Dias. Muito obrigado. Robson, o prazer é todo meu, certamente do Everton, né, que vai se despedir, né? Não tem nada melhor do que a gente iniciar um programa desse, na verdade, esse podcast Conversa Boa com o Robson Júnior,
né? Sendo, na verdade, os pioneiros, como eu iniciei dizendo, né? Isso é fantástico, extraordinário. Parabéns pela iniciativa e que vocês tenham sucesso absoluto nessa missão. E foi importante conhecer o escritor Robson, que eu não conhecia. Gentileza E, da sua além parte. disso, esse fato impressionante que você citou, da visão que você teve do sonho, quando você sonhou com o poeta, mostrando uma afinidade e uma relação com o poeta que não estava assim. Não é tão, existem mistérios Há mistérios. entre os céus e a terra, além da vã inteligência Filosofia humana. humana. Poxa, muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou também. Esse é o nosso primeiro momento, nós teremos temas aqui. Desejamos muito, eu e meu produtor, que é o Natanael, o George e o Francisco, que a gente está conversando, que são da produção aqui e que estão nos dando todo esse prazer de transformar um desejo, um sonho, numa realidade diária. Fico muito feliz de poder ter você com a gente. Passe adiante para os seus amigos essa ideia. E acompanhe também os nossos treinamentos online, tá certo? Nós estamos criando uma plataforma. Muita gente que esteve comigo no Senac sempre falava, cadê? Eu não tenho tempo de ir no local presencialmente. Faz um treinamento nessa área, que seja um treinamento através da internet. Ele existe e breve nós estaremos colocando aqui, tá? Até o nosso próximo encontro.